Como vocês estão? Espero que todos estejam bem pela graça e a misericórdia de Deus. E eu quero iniciar esse nosso tempo fazendo uma pergunta que é bem pertinente para esse momento que nós vivemos. Quais são hoje as suas maiores preocupações? Quais são hoje as suas maiores preocupações? Você está preocupado com a questão do trabalho? Tem pessoas que estão perdendo o emprego. Talvez você não está agora podendo trabalhar, não está recebendo valores que possam te ajudar no teu sustento. Ou então você está preocupado ou preocupada em não adoecer, não ficar doente, principalmente por conta das notícias, da maneira tão agressiva que esse vírus, quando ele pega pessoas com outras debilidades na saúde, causa, levando realmente a uma situação de morte. Ou então você está preocupado ou preocupada nessa questão também de como você vai pagar as suas contas, como que vai ser os próximos dias. Ou então ainda na questão de, puxa, esse tempo já são 2 semanas e vai ter mais outras 2, ou quanto tempo vai ser? E aí começa a bater aquela solidão para algumas pessoas, ou começa a ter aquela questão de angústia, porque não quer ficar parado, gostaria de estar saindo, ou até mesmo criando na solidão e criando uma depressão. Estamos diante de situações que são realmente possíveis de estar acontecendo. Agora eu lembro que Jesus disse lá em Mateus 6, a partir do verso 25 até o 34, e nesses versículos, ele diz ali que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, até porque se nós andarmos ansiosos, nós não vamos poder desfrutar da ação do poder de Deus na nossa vida. Lembre-se que Jesus, nesse texto, ele fala que a comida e a vestimenta, elas são importantes por causa do dia a dia, e principalmente se nós fôssemos só olhar o contexto daquela época, mas hoje também. Termos o que comer e vestir é algo, apesar de básico, tão importante. E veja que Jesus disse que o Pai Celestial, Ele cuida da nossa vida e provê essas nossas necessidades. E lá no verso 26, na última parte, ele fala assim: e para Deus vocês não são tão importantes? Vocês são importantes, tão mais importantes do que essas outras coisas. E é por isso que Deus cuida da nossa vida. Mas eu também quero compartilhar sobre o texto do que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, nos versos 6 e 7, que também tem a ver com essa questão de andarmos ansiosos, de termos preocupações. Eu quero ler para você esse texto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha que bênção esse texto. Paulo já fala para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. E se tem alguma coisa que eu e você estamos precisando nesse momento, nessa hora, nesse instante da nossa vida, que nós devemos, através da oração, de súplicas e ainda com ação de graças, apresentar os nossos pedidos a Deus. Veja, orar, parar realmente, ter um tempo com Deus, suplicar, realmente se colocar numa posição de humildade diante de Deus, reconhecendo que Ele tem o poder para fazer tudo e muito mais do que nós pedimos ou imaginamos, e ter gratidão no coração. Esse é um tempo em que algumas pessoas podem ter dificuldade de agradecer a Deus por ainda estarem vivas. E nós precisamos buscar a presença de Deus com oração, súplicas e ação de graças. Agradecer a Deus, ter coração grato, sabendo que Ele já está ouvindo a nossa oração. A questão da resposta é a outra parte,
porque nós aí vamos aprender a esperar em Deus, esperar no Senhor. E veja que o resultado de nós, nessa confiança da nossa oração a Deus, é de que ele diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Algumas pessoas muitas vezes não compreendem porque nós, filhos de Deus, no meio de uma pandemia como essa, diante de uma incerteza tão grande com relação à economia, e não é só economia, a questão de quem estava estudando, daqueles que estavam fazendo cursos, daqueles que dependiam do tempo normal para o seu trabalho e tantas outras coisas. Diante de tudo isso, com a presença de Deus nas suas vidas, eles têm paz. Paz é algo muito precioso. Porque ter paz com Deus e paz com todos é o que eu e você precisamos para não cairmos na armadilha de ficarmos ansiosos e começarmos a ficar doentes, quando muitas vezes isso acontece com algumas pessoas. E veja que ele vai terminar dizendo que a paz de Deus vai guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Esse é um tempo que eu e você precisamos que a nossa mente e o nosso coração estejam blindados, guardados. Se você olha as notícias, você vê tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e que se fosse possível você deveria fazer desligar e buscar realmente em fontes confiáveis as notícias necessárias. Agora, quando a paz de Cristo está no nosso coração, que Ele guarda a mente e guarda o coração, nós sentimos dessa paz o desejo de continuarmos na presença de Deus, sabendo que Ele é a verdadeira fonte de amor e vida e que Ele cuida de cada um de nós. Eu só quero terminar dizendo que Jesus fala lá em Mateus 6,33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos seriam acrescentadas. Veja, o reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus é o estabelecimento da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Quando a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se estabelece, nós vivemos em paz, primeiro com Deus e com as outras pessoas, porque Ele nos capacita. E também a justiça de Deus se faz presente na nossa vida. E nós sabemos que isso só foi possível por causa do amor de Deus em Jesus Cristo, que morreu na cruz, ressuscitou, e Ele é o nosso Salvador e Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse tempo em que a Tua palavra vem falar aos nossos corações. Que nós possamos andar caminhando diante do Senhor, vivendo dessa verdadeira paz a cada dia, que nós possamos descansar naquilo que o Senhor já tem prometido para nós, de que estará conosco todos os dias, e que nós, diante de toda a situação que nós temos vivido na atualidade, possamos olhar primeiro para Jesus, autor e consumador da fé, e vivermos a vida que Cristo nos oferece, uma vida de abundância, de riqueza, de amor, de fé e de paz, de uma maneira que venha nos fazer alegria, nos trazer da Tua paz e alegria, Pai. Nos abençoe e guarda, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.